capítulo 12 do livro que escreveu o profeta Jeremias, vocês acharam? Versículo 5, capítulo 12, versículo 5. Acharam? Então não. Se te fadigas com homens que vão correndo a pé, como você vai poder competir com os que vão a cavalo? Se em terras de paz não te sentes seguros, o que você vai fazer então? Como que você vai agir nas florestas do Jordão? Você pode ler esse versículo, fazer favor, eu vou repetir, fazendo favor. 12, 5 de Jeremias. Deus respondeu, Jeremias. Deus respondeu, Jeremias. Se você se cansa apostando corrida com homens, Se você se sente cansado, se você se cansa apostando corridas com homens, como é que você vai correr mais do que os cavalos? como que você vai correr mais que cavalos? Continue. Se você não se sente seguro numa terra de paz, Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? como que você vai conseguir vencer num lugar perigoso? O que nós temos falado aqui, eu falei na quarta-feira, eu quero repetir. Eu não vou ficar citando o versículo para vocês, que vocês sabem muito bem. Quantos têm certeza aqui que o plano que Deus tem para realizar na sua vida é um plano de paz e não de mal? Digam amém. Jeremias 29, 11 está escrito isso. Pelos seus planos que tem para nós são planos de paz e não de mal. Romanos capítulo 12 diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Repete isso comigo e fala assim: boa, agradável, perfeita. Você tem que ter consciência disso. Você tem que ter isso na sua mente. Isso não quer dizer que você não vá passar, ou eu vá passar, nós venhamos passar por dificuldades, por aflições. Miles Monroe tem uma fala, ou tinha, que o Senhor recolheu, o seguinte: o primeiro homem chamado Adão, ele nasceu grande sem enfrentar problema nenhum. O primeiro problema que ele enfrentou, na mesma provação que ele enfrentou, ele caiu. Jesus não, que a Bíblia chama de segundo Adão, no livro de Romanos. Ele nasce, ele cresce, a Bíblia diz que ele aprendeu o que é padecer, que ele foi provado em todas as coisas, ele sofreu sede, fome, dores. Aí ele passou no deserto com o mesmo Satanás. Ele venceu. Aquilo que Deus quer confiar, que Ele chama de grande, de transportante, agradável, perfeito, na minha e nas suas mãos, para nos preservar, Deus não vai permitir que isso aconteça na totalidade, enquanto nós não passarmos por este teste. Em todas as áreas da vida, em todas. E a maneira que eu e você reagimos determina de fato e de verdade a medida de fé que nós temos e que estágio que nós estamos no processo. Que estágio que nós estamos no processo. A impressão que eu tenho, e eu acho que alguns de vocês devem ter a mesma impressão, que nós já estamos prontos para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Mas a realidade, no livro que eu falei na quarta-feira aqui, é o seguinte: que existem princípios básicos da fé cristã. E é nessa linha de raciocínio que eu quero ir, e eu vou fazer uma mescla de alguns versículos hoje e daquilo que nós falamos da quarta-feira. Deus, Ele quer fazer o inesperado, Ele quer revelar o poder dEle. E eu vou citar alguns versículos como palavra profética sobre a sua vida também. E você vai tomar posse dessa palavra. E ela vai se materializar e será manifestada na sua vida de uma forma física e material. Eu não estou falando para a pessoa que não conhece Jesus. Eu falei isso na quarta-feira. Para a pessoa, eu já aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Então quem é o Senhor da minha vida? Jesus.
e através dele ser Senhor da minha vida, conforme Romanos 10, eu sou salvo. Então nós não convidamos ninguém para aceitar Jesus como Salvador, mas na verdade, Senhor, então será salvo. A salvação é uma consequência na vida daqueles que receberam Jesus como seus donos, como Senhor da sua vida. Eu não estou falando para esse grupo de pessoas, mas eu estou falando para pessoas aqui que já conhecem, já é salvo, mas que não entendeu o plano de Deus. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui, e eu já sei da sua resposta, você vai arrebentar, matar a pau. É possível, segundo as Escrituras, isso está em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a pessoa servir, adorar a um Deus que ela não conhece? Sim. Jesus disse isso para a mulher samaritana: vocês na verdade adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos porque nós conhecemos. E ele falou para ela: se você conhecesse o dom de Deus, olha a expressão de Jesus para a mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, e aquele que fala contigo, a sua reação seria totalmente diferente. Então por que nós reagimos? Agora eu pergunto, eu vou aproveitar o gancho, que é um momento sério que estamos falando do Brasil, apesar que essa mensagem vai ficar no YouTube para sempre. Por que pessoas frequentam a igreja, se dizem evangélica e votam numa ideologia de um partido, por exemplo, de esquerda, totalmente contrário aos princípios de Deus? Porque essa pessoa é evangélica, mas ela não sabe nada a respeito de reino de Deus, princípios, propósitos. Eu gosto que de vez em quando algum audacioso ou audaciosa na internet fala: pastor, com respeito, não era para você que o senhor está pregando o evangelho e não falando de política? Eu simplesmente, pode deixar, não dá nada, deixa. Eu respondo a pergunta com outra. Eu falo: você sabe o que está escrito em Isaías capítulo 9, a profecia? E em Mateus capítulo 4, o cumprimento da profecia, o que estaria sobre os ombros de Jesus? Se você souber interpretar isso e me responder, você nunca mais vai fazer para mim uma pergunta ignorante igual essa que você fez. Aí, para incrementar um pouquinho a mais, eu te desafio: quantas vezes Jesus falou de salvação nos evangelhos? E quantas vezes, e qual foi a única pregação que Jesus pregou e mandou os seus apóstolos pregar? Se você souber me responder isso, você nunca mais vai passar esse carão. Então as pessoas, elas frequentam a igreja, e eu estou falando de nós aqui também, Comunidade Batista Moriá, SBO, Santa Bárbara do Oeste. Pessoas que frequentam a igreja a vida inteira, mas não desenvolvem um estudo, uma aplicação na palavra de Deus. Por isso que a vida inteira vai viver uma vida no raso, água batendo no máximo no tornozelo, mas nunca vai ser guiado pelas águas do Espírito. Por quê? Pastor, mas o Espírito Santo vai me guiar. Preste atenção: o Espírito Santo guia e ensina o conhecimento do propósito dele. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, dirigida totalmente pelo Espírito Santo, ela pode ser destruída? Destruída? Pode ou não? O que você acha? Lógico que não. Então por que está escrito: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento? Então Pedro, quem quer de fato, de verdade, cheio e guiado pelo Espírito Santo, em cima de conhecimento do plano de Deus? Você consegue entender isso? Por que eu estou falando isso? Porque o básico do básico eu não consigo fazer, eu não consigo realizar. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Evangelho segundo escreveu João. Vou abaixar isso aqui que está me atrapalhando.
coisa linda que ele dá. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3. Eu quero ler um versículo só. Jesus está desenvolvendo uma ideia, um conhecimento com um mestre em Israel. Não é com qualquer aluno, não. Eu vou pegar algumas falas pontuais de Jesus. Versículo 10, João, Evangelho 3, capítulo 3, verso 10. Tu, sendo mestre em Israel, o que tem? Como que você sendo mestre e não compreende? Porque o que Jesus está falando aqui no versículo 6? Quem é nascido da carne, o que tem? É carne. E quem é nascido do Espírito? É Espírito. O Nicodemo chega a entender, mas como pode uma pessoa nascer de novo? E Jesus falou que se a pessoa não for outra pessoa, não nascer de novo, ela não pode entrar na igreja Moriá, pastor, não. Na igreja católica, pastor, não. Não pode entrar aonde? Naquilo que ele mandou pregar, reino, no sistema de governo, não numa religião. Não pode entrar no reino. Ele fala, mas como pode uma pessoa já grande nascer de novo? Aí Jesus interpela ele no versículo 10, diz o quê? Mas como você sendo mestre, você não sabe dessas coisas. Olha o que Jesus vai dizer mais. Preste atenção que você vai ler, que é muito importante, o versículo 12. O que está escrito? Se tratando do que, Roberto? De coisas terrenas, o que tem? Você não acredita? Como que você vai crer? Se eu falar de você, para você das espirituais, vai crescer na frente. 12. Se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, se vocês não acreditam quando eu falo das coisas básicas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? como que vocês vão acreditar se eu falar do céu, das coisas complexas? Eu vou repetir o que eu falei. Onde que começa a minha vida com Deus? Participando dos cultos. Se você não consegue participar de um culto, como que você quer? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Como? Esquece, não. Mas Deus não quer que eu precise ir na igreja. Eu expliquei isso aqui na quarta-feira. Jesus me Nicodemo, só estou falando das coisas da terra. Você não consegue acreditar e ver a importância. Eu não posso falar para vocês das coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu no coração das espirituais. O básico, você não consegue. Eu falei isso aqui quarta-feira, pessoal, não falei sim ou não? Como que começa Deus desenvolver um plano na vida de uma pessoa? Eu vou falar como que Deus começou desenvolvendo um plano na minha vida. Eu acho que na sua não foi muito diferente. Primeiro passo, eu congregante, eu indo no culto. Tudo começou na minha vida quando eu comecei a participar do culto. E a coisa foi pegando forma, irmã Rosângela, quando eu frequentava assiduamente, meu pastor sabia que em tal culto eu não faltava. Eu era jovem. Como o pessoal viu o meu compromisso da minha parte, Everaldo, você não quer participar do grupo da mocidade? Porque na época a coisa era mais rígida. Mocidade. Comecei no culto da mocidade. Eu não faltava do culto da mocidade. Everaldo, você não quer fazer um teste para solar uma música? Porque aí quando a mocidade for cantar, normalmente tem uma pessoa que sola uma parte, o grupo canta junto. Assim foi desenvolvendo. Eu não faltava a culto. Everaldo, quando você chega, você não falta culto, fica naquela porta do lado onde ficam as crianças. Vocês estão entendendo, senhor? Depois eu tive oportunidade para dar um estudo bíblico. Aí eu não faltava mesmo, fui separado para cooperador. Mas se eu fosse um culto sim, modulão, do jeito que eu quisesse, você acha que teria acontecido alguma coisa na minha vida? Faz isso na empresa que você trabalha. Malaquias está escrito exatamente assim: oferece ao teu patrão o que você oferece a Deus, para ver se você cresce na empresa que você trabalha. Faz isso. Eu estou dando um endereço para vocês. Malaquias capítulo 1. Age lá no seu trabalho como você age na igreja. Por exemplo, você falta
nem avisa, faz isso lá no seu trabalho. Agora, para constrangir, inclusive você que está em casa para passar carão, mira em alguém especial com amor, pergunta: você está esperando o sobrenatural de Deus na sua vida? Você está esperando o sobrenatural de Deus na sua vida? Agora, a segunda pergunta: você está fazendo a sua parte? Você está congregando? Você congrega assiduamente? Você tem compromisso com as coisas de Deus? Se a sua resposta é não, você não está esperando nada. Você é um fanfarrão. Você é um fanfarrão. Se você não compreende as coisas da terra, como é que você vai esperar alguma coisa do céu? Nós não somos melhores do que ninguém, Comunidade Batista Muriá, mas é um defeito que a gente não tem, é passar pano. Quem nos conhece? Porque nós não queremos ver você viver uma vida iludida, pensar que vai para o céu no dia do arrebatamento você ficar. Foi lido aqui, 1 Coríntios capítulo 1, Deus escolheu as coisas pequenas, as coisas fracas, as coisas tudo. Eu não vou continuar começar lutando com aquilo que eu não consigo, eu vou começar fazendo com aquilo que eu consigo. Será que eu consigo, na quarta-feira e num domingo pela manhã, participar de um culto? Consigo. Eu vou começar por aquilo que eu consigo. Eu vou fazer uma pergunta para você: por que essa porta aqui está aberta, o som está ligado, a energia, a internet? Por quê? Além da oração, da devoção que nós fazemos, o que mais que patrocina e mantém isso aqui? Me ajude aí, o que é? Os dízimos e as ofertas. Se você não consegue ser fiel no material, como que você vai ser fiel no espiritual? E quando eu falo das coisas da terra, você não acredita. Quando eu falo que você frequentar um culto, você não acredita. Quando eu falo para você manter a minha obra, você não acredita. Como é que você vai acreditar quando eu vou falar para você que Deus pode realizar, que para Deus não existe impossível, o seu olho não viu, o seu ouvido não viu, não chegou no seu coração que Deus vai fazer na sua vida? Você não vai acreditar. Ah, eu acredito sim. Não, é aquele acredito automático, sabe, espontâneo. Você já viu, ei, preste atenção, você já viu uma pessoa que não tem relacionamento nenhum com Deus, de vez em quando, esporadicamente, preste atenção aqui, não deixa a criança roubar sua atenção, olha aqui. Aí a pessoa, no desespero dela ou dele, ou no desespero dele ou dela, fala assim: você confia em Deus? A pessoa nem frequenta, nem católica, nem evangélica, vai de vez em quando tudo. Aí a pessoa, no desespero, você pergunta assim: não, mas eu vou orar para você, você confia em Deus? O que você acha que a pessoa responde? Me ajuda aí, normalmente, como que acontece? Não, eu tenho muita fé em Deus. É assim ou não é? Seja honesto. Essa fé que muda tudo, essa pessoa tem? Ou essa fé é a fé do desesperado? É isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Se aquilo você que consegue, aquilo que você consegue fazer, você não faz, como que eu posso falar para você que você vai tomar posse de coisas que estão muito além da sua força? Se você não consegue acreditar nas coisas que eu uso a linguagem aqui da terra, o que Jesus está tentando dizer é o seguinte: abra sua Bíblia, eu vou citar uma outra referência, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4, o versículo 18. Eu vou pedir o Roberto e a Natália para lerem para mim. E depois uma analogia a Hebreus capítulo 11. Preste atenção que eu estou falando do terreno e do celeste, certo, pessoal? 2 Coríntios 4, 18, Roberto, como é que está escrito?
Você leia primeiro, fazendo um favor? Não atentando nós para as coisas que se veem. Por quê? Mas vamos atentar para aquelas que não se pode ver. Por quê? Porque essas que vêm são temporárias. Aquela que nós vemos é temporária, é transitória, é passageiro. E essas que não vêm são eternas. Aquelas que a gente não consegue ver são eternas. Natália, o mesmo versículo. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, Não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. nas que não se veem. Por quê? Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, Aquilo que pode ser visto, o que acontece? Dura apenas um pouco. mas o que não pode ser visto dura para sempre. Aquilo que não pode ser visto é para sempre. O que Jesus está falando para Nicodemos? Nicodemos, tudo o que você está vendo foi criado. Por quem? Por aquilo que você não pode ver. A realidade não é o que você está vivendo no momento. A realidade é aquilo que Deus vai realizar por intermédio da palavra dele. Por exemplo, eu vou ler do versículo 1, 2 e 3 de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Verso 2. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Verso 3. Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas que aparecem visíveis foram criadas por aquelas que não aparecem, as invisíveis. O que Jesus falou para Nicodemos? Se você não consegue acreditar naquilo que você está vendo, como que você vai acreditar naquilo que você não vê? Se você não consegue, porque a hora que o médico falar, você está desenganado, não adianta eu falar com a minha palavra, não vai, eu vou te curar, você não vai acreditar. Você não vai. Você consegue entender? Eu vou dar duas referências para vocês. Como que começa o processo de Deus? Eu poderia pegar qualquer personagem da Bíblia que a história sempre é a mesma. Vou te pegar talvez dois personagens e uma história. Por exemplo, se você quiser abrir, que a gente vai ler os versículos pontuais. Todo mundo conhece até na língua do B. 1 Samuel, capítulo 17, a história de Davi enfrentando os gigantes. Se eu fizer uma pergunta simples para você, vou te mostrar aqui que é importante você ver umas coisas aqui. O capítulo, eu vou começar. Você sabe quantos irmãos Davi tinha? Alguém lembra? Irmãos? Quem quer arriscar aí? Para você marcar, para você não esquecer mais. Eu digo na sua caneta aqui, se você quiser, ó. Capítulo 17, verso 12. Para você marcar aí. Davi, é isso que está escrito? 17, 12 de 1 Samuel. O que está escrito aí? Davi. Como é que está escrito, Natália? Era filho de Jessé. Povoado de Efratai. É um eframita. Que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. Quantos filhos? 8 filhos. Então Davi tinha quantos irmãos? 7. No dia que Samuel chega na casa de Davi, Davi estava esperando. Oh Deus, que hora que o Senhor vai mandar o profeta? Ele estava lá no campo com as ovelhas, preocupado. Ele sabia ou não? Não, o inesperado aconteceu. Agora, por que o inesperado aconteceu na vida dele e não dos 7?
Bíblia diz que tinha uns dos 8 das ovelhas. Quem que era? Davi. Samuel chega em casa, onde que ele encontra Eliabe, as outras rapaziada? Em casa. Em casa. Acabou os meninos? Não, mais novo, ele está no campo com as ovelhas. Mas você acha que foi fruto de uma casa? Manda chamar ele. Chega lá, Davi, o profeta está lá em casa. O que é? O profeta. O que está acontecendo? Não, nós não sabemos. A hora que o Davi chega lá, pois não, meu senhor. Você não sabia, mas o inesperado vai acontecer na sua vida. Por quê? A partir de hoje você está recebendo uma unção, você vai ser o futuro rei de Israel. Eu vou falar mais à frente o porquê, em detalhes. Mas era só isso? Não. Saul fica endemoniado lá na tenda dele, na casa dele. Vamos colocar no palácio dele. Na época não era palácio, mas vamos colocar assim para entender. Alguém dá a ideia, a gente podia chamar um grupo de louvor cheio da unção do Espírito Santo. Alguém que saiba tocar. E vem tocar aqui, a gente criar uma atmosfera, um ambiente do céu, para ver se o Saul melhora, porque ele fica endemoniado. E o Saul endemoniado era terrível, irmãos. A Bíblia diz que muitas vezes ele tentou matar Davi. Imagina aquele cara endemoniado, matava a esposa, o menino, quem passasse na reta. Capítulo 16, 1 Samuel, está com a Bíblia aberta? Versículo 16, para você entender, 16. Manda, pois, nosso Senhor, o Senhor nosso, os teus servos, que estão em sua presença, que busque um homem, que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno que Deus permitiu vier sobre ti, então ele vai dedilhar a harpa e você vai se achar melhor, meu Senhor? Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar e me traz. Ao versículo 18, presta atenção no que você vai ler. Então respondeu um dos moços e disse: conheço. Na sua Bíblia, como é que está escrito, Roberto? Quantos filhos Jessé tinha? Tinha 8, eu conheço um. Quem está se destacando de novo? Davi. Eu conheço um filho de Jessé. O cara era diferente, irmãos. Aí a gente vem para a igreja, a gente não aprende a fazer nada, irmão. A gente não aprende a tocar um instrumento, a gente não faz uma aula de canto, a gente não estuda a Bíblia, a gente não aprende a fazer nada. E que, pastor, eu tenho um sonho de ser usado por Deus, ser pastor. Esquece, irmão. Esquece. Você quer título, você quer aparecer, você não quer servir. Deus falou para mim que tem uma promessa de algo grande, que eu vou até os confins da terra. Que vai o quê, irmão? Mentira! Todo mundo profetiza isso. Você não consegue pregar para o vizinho da sua casa e quer ser pastor. Você não consegue fazer as coisas da terra, irmão. Quando Samuel chega na casa do cara, está todo mundo dentro de casa, só tem um lá no campo das ovelhas. Quem é ele? Davi. Precisamos de alguém para tocar. Eu conheço um. Quem é ele? O mesmo. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: o que você está fazendo de bom nessa terra? Para que Deus lembre de você. O que você está fazendo? Que diferença que você está fazendo? Ah, pastor, Deus falou que tem uma promessa na minha vida. Irmãos, está na Bíblia que a promessa de Deus é na vida de todos, mas se cumpre na vida daqueles que são esforçados. Você consegue? Se eu não consigo fazer o que é material, se você não entrar numa escola, não aprender, você faz o que hoje? Você é professora. Isso caiu do céu, não foi? Aleluia. Não foi assim? Não foi assim. Teve que estudar, ir para a faculdade, enfiar a cara. Foi isso ou não foi? Agora goza do fruto do preço que pagou. A vida é assim ou não? E por que você acha que com o céu é diferente? A pessoa acha que vai entrar um negócio, a pessoa... Ai, aleluia, estou me sentindo ai, Elvis Presley, aleluia. Por que crente assim é tão irracional? Isso aí é um pensamento da esquerda, gente.
É um ser humano, hoje estou me sentindo uma minhoca, e para ele é uma minhoca. Isso é um pensamento de esquerda. O que a fala de Jesus para Nicodemos? E olha a fala de Nicodemos para Jesus. Você acha que Jesus bajulava quem queria vir puxando o saco, irmão? Perdão da expressão, mas é essa mesmo. Mestre, nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Aleluia. Porque ninguém pode realizar os feitos que o Senhor realiza se Deus não for feito com ele. Ananias. Jesus já vira para ele e fala: meu filho, se você não nasce de novo, você não entra no reino. Já os dois pés no peito. Não vem puxando o saco achando que eu vou aliviar, não, que eu vou falar a verdade. No decorrer da conversa, qual foi? Se eu falo das coisas da terra, você não entende, como é que eu vou poder falar das coisas que está além da compreensão humana? Eu conheço quantos? Filho de Jessé, o Belemita. O que tem ele? Ele sabe tocar, ele é forte, ele é valente, é um homem de guerra, sisudo em palavras, boa aparência, e o principal para passar a régua, o que tem? O Senhor é com ele. Ele é irresistível. Aquele cara faz dar certo. Deus é com ele. Ele poderia ser o melhor artista, se Deus não fosse com ele, não valeria nada. Ele poderia ter sido o melhor pastor, se Deus não fosse com ele, não valeria nada. Mas Davi sabia que Deus era com ele? Sim, você vai ver, vou deixar contigo. Porque ele sabia que era Deus que estava com ele. Ele falou: não vou fazer nada, não vou aprender a tocar harpa, não vou aprender a fazer nada, porque Deus é comigo, tem uma unção. Foi isso. Mas não é esse o pensamento da igreja hoje? Eu tenho uma unção, então eu não preciso fazer nada. Não é, as coisas não acontecem de um acaso. Vai chegar um momento dele enfrentar o gigante. Falei que a gente falava do personagem. Preste atenção. Versículo 34. Teu servo Davi diz, respondeu Davi a Saul: o teu servo, como que começou o ministério dele? Eu não falei o capítulo, gente? Perdão, 17. Perdão, 1 Samuel, tá, gente? Falando de Davi. 17, verso 34. Acharam? Então respondeu Davi a Saul. Olha como que começa o ministério dele. Todo mundo quer ser rei, mas ninguém quer começar pequenininho lá embaixo. O teu servo fazia o que, Roberto? Apacentava ovelhas. Como que começou o ministério dele? Irmão, que nasce grande é monstro. Como que as coisas começam, pastor? No pouco. Como é que as coisas começam? Frequentando o culto. Só frequentando o culto, só frequentando o culto. Com fidelidade. Não é acordei mais ou menos hoje eu acho que eu não vou. Ou seja, aquela pessoa que está no controle. Vocês entendem? É aquela ferramenta: não, hoje você não vai me usar, porque hoje eu não estou cortando bem, o alicate diz. O dono quer usar a chave de fenda: não, hoje eu não estou disponível, por quê? Hoje eu estou meio assim, estressado. Já pensou? Mas são exatamente assim que nós reagimos para o Senhor. Hoje eu não estou disponível. A ferramenta falando com o construtor. Nunca vi um negócio desse. Nunca vi. Só dentro da igreja que acontece uns negócios que a gente não consegue entender. A palavra profética fala assim: Deus quer te surpreender com o inesperado. Vai diferenciar você. Deus tem boas notícias para te dar, mas Ele está te testando no mundo. As coisas da terra Ele está te testando, para te surpreender com coisas que vão vir do céu.
terminar aqui o assunto com Davi, como que começa, pastor? Deus servo apacentava ovelhas. E por que Deus escolheu ele? Porque apacentando ovelhas, ele arriscou a vida dele para salvar ovelhinhas, enfrentando ursos e leões. Para salvar uma ovelhinha, esse cara não vai enfrentando ursos e leões? Qual que foi a reação dele a hora que ele viu os gigantes? Eu vou arriscar a minha vida para salvar meus irmãos. Você lógico, se a pessoa não faz nada, não adianta, Deus não vai chamar, porque essa pessoa vai continuar não fazendo nada, irmãos. Não faz nada. Eu sempre tive por mim o seguinte, eu já falei isso aqui para você, e eu falo com orgulho, eu nunca fui mandado embora de um serviço. Por quê? Porque quando eu chegava lá, eu tenho que ser o melhor. E quando eu conheci Jesus, aí pronto, agora eu tenho o Espírito Santo, não posso. Aquilo que eu não sei fazer, eu vou aprender. Eu não posso dar mau testemunho, eu não posso ficar morcegando, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho esse pensamento na igreja, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que me esforçar ao máximo, dar o meu melhor. E como que as coisas começam? Deixa eu fazer para você uma pergunta. Naquela época, que tipo de armamento que os reis usavam para ir para a batalha? Me ajuda aí. Espada, mas o que? Lanças, mas o que? Alguma coraça, alguma coisa? Vamos ver. Vamos lá, Davi. Davi já tinha um óleo de rei na cabeça dele? Tinha, vamos lá. Versículo 38. Saul, ele vai enfrentar um gigante, um guerreiro vai enfrentar outro. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu com uma coraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, porque jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E como que Deus vai usar o cara então? 40. Tomou o seu cajado de pastor na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de quê? Alforje de pastor que trazia, a saber, o surral. Lançando mão da funda, foi enfrentar o filisteu. O que Deus usou para Davi derrubar o seu inimigo? Aquilo que ele sabia fazer. Você quer receber de Deus o que você não sabe, o que você não tem, mas aquilo que Deus te deu e você sabe, você está usando. Pode falar amém, não tem problema. Eu sei que está constrangedor, mas não tem problema. Quantos querem receber o sobrenatural de Deus, diga amém. Amém. O natural que Ele já te deu, você está usando? O natural que Ele te deu, você está usando? Se a sua resposta é não, esquece. Esse negócio de amém, isso é mentira. Isso aí não é verdade, não é. Davi tinha alguma condição humana, física, de enfrentar o gigante? Não, mas o que eu sei usar é isso. E o que Deus usou? Aquilo que ele sabia usar. O que você sabe fazer? Pergunta para a pessoa que está lá. O que você sabe fazer? Você sabe andar? Você sabe andar? Você sabe dirigir? Você sabe? Então você dá para vir no culto? Dá para vir? Tá. O que você sabe fazer mais? Conversa com essa pessoa que está do teu lado aí, meu, o que você sabe fazer mais? O que você sabe fazer? Pergunta para a Guilherme, a pessoa que veio, pergunta. O que você sabe fazer mais? Pergunta, irmão! É para passar carão mesmo, o que você sabe fazer? Pergunta para essa mesma pessoa, em disposição para aprender. E aí, você tem?
fiel. Você acha que as coisas vão cair do céu? Que o anjo vai marcar toco ou vai cair? Aleluia, percebi. Disposição para aprender. Mateus capítulo 25. Vamos encerrar. Não dá tempo de falar tudo. Graças a Deus por isso. Quantos estão aprendendo? Diga amém. Versículo de Mateus. Eu quero que vocês leiam comigo 2 versículos. Para quem não sabe o contexto aqui, é a parábola dos talentos. Jesus deu o talento para o pessoal. 5, 2, 1. E depois ele chama a rapaziada. Falou, gente, vamos conversar. Eu sei que todo mundo aqui teve condições de fazer alguma. A conversa foi mais ou menos assim. Eu capacitei vocês, eu te dei perna, te dei ouvido, te dei um carro, enfim, eu te dei condições para você fazer alguma coisa. Até aquele sentimento no seu coração que brotou lá, foi eu que dei. Depois você perdeu, mas eu tinha colocado. Aí no versículo 21 ele vai dizer assim: o que você tem aí? 21. Servo bom? Hã? Leia, fazendo favor, Natália. Muito bem, empregado bom e fiel. Muito bem, empregado ou servo bom e fiel. Continue. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Você foi fiel negociando com pouco. Por isso, eu vou pôr você para negociar comigo. Por isso, por sua causa, por essa condição, eu vou te colocar sobre o muito. Você consegue entender? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Você foi fiel nas coisas que você consegue fazer. Eu vou liberar sobre a sua vida coisas que você não esperava. Coisas do céu sobre a sua vida. Versículo que você leu 21? Olha o 23. Muito bem, empregado bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Por isso eu vou pôr você para negociar comigo. Eu vou liberar coisas grandes sobre a sua vida. Fiel. Preste atenção. Ah, pastor, mas eu não sei fazer nada. Deus sabe disso. O que você leu aqui no começo do culto comigo, 1 Coríntios capítulo 1. As coisas que não têm sabedoria como o mundo. Deus falou para mim, sério, vem cá. Foi isso que você já... Foi isso que fizemos? Aquilo que parece doido para o mundo, vem cá, serve para mim. Foi isso que nós vemos ou não? Então por que você está desculpa esfarrapada? Deus não chamou ninguém que sabe, mas Deus chamou todo mundo para aprender. Ele não chama quem sabe, Ele chama quem está disposto a aprender. Eu li uma palavra profética na quarta-feira, eu quero liberá-la sobre a sua vida. Gênesis. Abra lá, fazendo favor. Isso aqui, para quem não sabe, o que está escrito aí? Quer ler? Jacó disse a José. Para quem não sabe da história, é o seguinte: o Jacó recebeu a notícia que o José estava morto. Lembra da história? Lembra?
Passa-se o tempo, ele recebe a notícia que o José está vivo lá no Egito. Lembra da história? E ele vai para o Egito e o José cuida dele. Agora Deus revela para ele que ele vai partir, que ele está muito idoso. Então ele começa a chamar filho por filho para abençoar, para declarar a bênção. Chega a vez dele declarar a bênção sobre a vida do José, e ele diz exatamente isso: o quê? Eu pensei que eu nunca mais ia ver você. Eu pensei, meu filho, que eu nunca mais ia ver você. E agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Deus agora me deixou ver até os seus filhos. Olha o que ele falou: eu não tinha esperança nem de te ver mais. Deus foi além. Deus não me fez só ver o que eu não esperava ver, mas fez me ver o que está vindo depois de você, ou seja, meus netos, os seus filhos. Deus sempre nos surpreende, e por bem. Repete comigo o seguinte: fala assim: aquilo que o meu olho não viu. É do céu isso, irmão. Tem que ser diferente. Aquilo que o meu olho não viu, aquilo que o meu ouvido não ouviu, nem penetrou meu coração, é o que Deus tem reservado para mim. Fala assim: eu não tenho noção do que Deus tem preparado para mim. Fecha teus olhos. Guarda essa palavra no seu coração, que você acabou de ler essa palavra profética. Eu não esperava ver você, mas Deus foi além. Deus foi muito mais além e está me fazendo ver. Fecha teus olhos. Deus, ele sempre nos surpreende com além. Mas eu começo, como que eu começo, pastor? Eu começo nas coisas simples. Eu começo com aquilo que eu consigo fazer. O que você consegue fazer? O que você consegue? O que eu consigo fazer? Não tente aquilo que você não consegue. Faz aquilo que você pode, aquilo que você consegue. Tem um inesperado de Deus para acontecer na sua vida. Tem o surpreendente. Deus tem notícias boas para trazer para você. Fecha teus olhos. Focaliza a sua mente. Ele é teu Pai. Ele disse que como um pai disciplina e corrige aos filhos, a quem ama, assim ele faz com a gente. Ele só quer que a gente seja fiel. Ele falou: você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Você foi fiel naquilo que você consegue, eu vou te colocar sobre coisas que você não imaginava, que você jamais achou que tinha condições. Principalmente para você que pensa que está velho e que o tempo passou. Pode erguer mais um pouquinho, Tiago? Linda canção. Eu quero fazer algo. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não penetrou ao coração humano, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu quero viver algo novo, algo novo, algo novo. Mas começa com coisas simples. O que você sabe fazer? Eu sei cuidar de ovelhas. Enquanto você está lá e as ovelhas estão pastando, o que você faz? Eu comprei uma harpa, coloco ela no colo, fico dedilhando. Eu estou aprendendo sozinho, mas eu estou aprendendo a tocar harpa. De vez em quando aparece um urso, o que você faz? Eu enfrento. Leões, a vontade é de correr, mas eu enfrento. Deus vai usar justamente isso. Ele te treinou lá no momento da dificuldade, da escassez. Por isso que eu e você temos que passar pelo processo. Por isso que você não entende o que você está passando hoje. É para te fortalecer, não é para te destruir, é para te fortalecer, é para você desenvolver habilidades que você não sabia que tinha.
O surpreendente de Deus vai acontecer na sua vida, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Deus vai te surpreender. Gere no teu coração, mas não vai ser suficiente, porque Deus vai ir além. A fala de Jacó, de Israel para o seu filho José: eu não esperava nem ver você mais. Deus foi além do que eu nem sonhei. Eu já estava conformado de não te ver mais. Deus me surpreendeu vendo você. Agora Deus faz isso. Eu vejo além de você os meus netos, os teus filhos. A gente não tem noção do que Deus está reservando para nós. Nós não temos ideia do que Deus está para realizar por intermédio de nós. Aleluia. Fique em pé como um vencedor, como uma vencedora. Fecha teus olhos e confessa essa palavra profética. Aquilo que o meu olho não viu. Não repete não. Olha, fecha teus olhos. Gera isso no teu espírito. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Eu tenho que passar por aquilo que eu estou passando. Esse deserto está servindo de treinamento. Esse deserto está servindo para me aprender a tocar harpa. Isso vai ser usado lá na frente. Os leões, os ursos que eu estou enfrentando hoje é para acrescentar a minha fé, é para me desenvolver habilidades para amanhã eu enfrentar gigantes. Deus, Ele vai te surpreender. Deus vai. Mas começa hoje com aquilo que você pode, com aquilo que você consegue, com as coisas simples, coisas humildes.